Olá, nós estamos aqui com mais um Momento Superação. E hoje nós estamos aqui com a doutora Neuza, ela que é médica, ginecologista. Ela tem um testemunho para você aí de casa, na sua vida profissional, vários milagres que Deus fez na vida dela. E ela tem um momento de superação. E ela vai contar para nós aí de casa. Seja bem-vinda, doutora Neuza. É uma honra tê-la aqui conosco. Para mim também é muito bom compartilhar momentos bons, momentos difíceis, mas que reverteram em bênção. Amém. Então, conta para nós esse momento de superação. Na verdade, eu sou formada há 33 anos e começo de carreira é sempre difícil. Eu sou formada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu fiz a minha especialização em ginecologia, depois eu fiquei algum tempo em Minas Gerais e desde 91 estou aqui em Goiânia. E quando eu cheguei em Goiânia, eu tive um momento maravilhoso, que foi aqui que eu tive o meu encontro com Deus, que marcou a minha vida e a vida da minha família. Então, o primeiro momento de superação foi esse, quando eu cheguei aqui me sentindo sozinha, derrotada, Deus me abraçou neste lugar. Por isso que eu amo Goiânia. Goiânia é a minha cidade do coração. Então, a primeira coisa que Deus fez, o milagre que Ele fez na minha vida foi ter me encontrado e eu aberto o meu coração para Ele. Então, foi um momento muito lindo. Eu estava passando por um momento difícil que no outro eu posso contar, mas eu vou contar do meu momento de superação na parte profissional. Quando eu cheguei aqui, eu estava desempregada, eu saí de uma cidade, de Minas Gerais, eu já tinha feito uma clientela, e eu cheguei aqui e tive que começar tudo de novo. E eu arrumei um emprego, inicialmente, e nesse emprego eu atendia muitas mulheres e fazia muitos partos. Então, no meu início de carreira, eu não tinha descanso, porque eu trabalhava, na época que eu comecei a obstetrícia, aqui em Goiânia, o médico obstetra era praticamente exclusivo. Você tinha o seu médico e a paciente tinha o seu médico e você era responsável pelo paciente. Não existia como hoje um plantão, que você tem uma gestante, se ela passar mal, vai para o plantão, o médico que está no plantão avalia essa paciente e qualquer coisa te chama. Hoje, naquele tempo, não. Se a paciente tivesse uma gripe, um espirro, e ela tinha que ir para o hospital, e eu saía de casa, e como eu fazia muitos partos, eu fazia na média 25, 30 partos por mês, era muito parto, e ainda atendia no consultório, então eu não tinha tempo para estudar, não tinha vida própria. Eu fiquei 10 anos sem tirar férias, meus meninos crescendo, e eu sem nem podendo tirar férias com ele. Foram poucos momentos que eu tive de lazer, de tirar férias com a minha família, porque sempre tinha alguém para nascer e eu não podia abandonar aquela paciente. Eu jamais deixaria alguém que confiasse em mim de fora, né? Então, sempre foi assim a minha vida. Até que, de 10 anos para cá, começou a chegar no meu consultório muitas mulheres com depressão, pânico, e eu percebi que eu não tinha bagagem para tratar essas mulheres. Por quê? Porque eu trabalhava demais. Se eu trabalhava demais, eu saía de manhã, saía de madrugada, às vezes, ia para o consultório, ficava até às 7 da noite, saía direto para o centro cirúrgico. Muitas vezes eu tinha 4 cesarianas, uma encarreirada da outra para fazer. Chegava em casa, às vezes, meia-noite, 1h. Então, eu não tinha tempo para estudar, para me aperfeiçoar dentro da minha profissão. Então, eu falo que eu pegava as informações que vinham até mim, por indústria farmacêutica. Então, quando chegava algum caso diferente, eu disse que eu era médica de peito, vagina e parteira. Eu me limitei a isso na minha vida. E quando começou a chegar esses casos de mulheres com esses problemas, eu percebi que eu não tinha bagagem, eu voltei a estudar. Eu disse, eu vou voltar a estudar. Daí comecei a fazer algumas pós-graduações. Eu fui para São Paulo, fiz a primeira pós-graduação em 2010, depois eu não parei mais. Nesse meio tempo eu fiz 5 pós-graduações. Eu fiz ortomolecular, medicina chinesa, terapia neural, medicina integrativa para tratamento de várias doenças. Porque nós somos um ser completo, a mulher é um ser completo, corpo, alma e espírito. E foi nesse entendimento que eu fui buscar informações que só o que eu tinha aprendido na faculdade vai ficando defasado, e eu fui me atualizar. E porque eu tinha que ter respaldo, conhecimento para poder ajudar as mulheres que chegassem até mim. Daí eu deixei de fazer partos, que era uma coisa que eu amava de paixão, porque
Deus me deu uma missão muito linda quando eu cheguei em Goiânia, que eu me converti, que eu tive encontro com Deus. E como eu era parteira, obstetra, então Deus disse assim, ó, as crianças que nascerem com você, cada uma, quando você é a primeira a colocar a mão, quando ela estiver colocando a cabecinha para fora, você consagra para mim, que serão os profetas da última geração. E durante muitos anos, eu fiz mais de 5.000 partos, então eu imagino que deve ter mais de 5.000 profetas espalhados por aí. De vez em quando eu encontro alguns nas igrejas que eu vou, então as mães vêm dar o testemunho, o Lucas é do louvor da nossa igreja, então elas vão dando os testemunhos lindos. Muitas vezes eu estava no meu consultório e eu ficava imaginando, será que não é da minha cabeça esse negócio de consagrar para Jesus, de ser profeta, será que não foi uma imaginação minha? Era eu pensar, dali a pouco aparecia um testemunho de uma mulher no consultório, doutora, a senhora lembra do parto que a senhora fez da minha sobrinha? Você acredita que eles se converteram, a família toda se converteu depois que nasceu o Mateus? E daí vem uma outra e fala assim, doutora, a senhora acredita que a Esther, ela coloca a mão, ela tem 3 aninhos, ela coloca a mão na cabeça das pessoas e ora. Então, tudo aquilo vinha para poder confirmar a missão que Deus tinha me dado em relação a isso. Porque muitas vezes a gente recebe uma orientação de Deus, uma missão, e o inimigo vem colocar na nossa mente que não é, que é da nossa imaginação, que você está maluca. Mas não, quando eu pensava assim, Deus levava alguém para confirmar que era uma missão. Então, durante muitos anos eu fiz, mais de 20 anos eu fiz esses partos. E quando foi para eu mudar essa estratégia de me tratar as mulheres como um todo, Deus me disse, não, agora é um novo ministério que eu estou te dando. Vai vir muitas servas minhas aqui em dificuldade para você ajudar. Você vai ser um anjo na vida dessas mulheres. Então, mudou a estratégia. Hoje a tua missão é outra. Então, já cumpriu aquela missão, agora é outra missão. Então, eu encaro a medicina, a minha profissão, como uma missão. E eu amo fazer o que eu faço. E cada vez que eu busco novo conhecimento, que Deus coloca os conhecimentos certos, as pessoas certas, os cursos certos na minha vida. Então, eu falo que existem muitas possibilidades, muitos cursos. Hoje ainda tem uma oferta muito grande de cursos online, mas eu vejo que aquele que eu necessito, aquele que eu preciso, Deus me mostra, e eu vou atrás. E nos bastidores, Deus me apresenta muitas pessoas que têm um conhecimento, porque eu vejo, é uma pena que agora está só online, mas nos cursos que eu fazia, a gente conhecia muita gente do Brasil inteiro, às vezes até do exterior, e essas pessoas traziam uma bagagem muito grande que você assimilava. Então, Deus colocava essas pessoas na minha vida para me dar a experiência delas, para eu poder também passar. Então, isso é muito lindo, quando você é direcionado por Deus. Então, em cada curso que eu ia fazer, eu pedia a direção de Deus. Quando foi fazer medicina chinesa, então a gente tinha aquele preconceito que medicina chinesa não é de Deus. Então, eu sou daquele tempo dos encontros com Deus, que tinha muito preconceito, tudo era do demônio e tal. Daí, eu cheguei, quando eu fui fazer o curso de medicina chinesa, né, acupuntura, então tinha essa ideia, né, de que isso não era de Deus. Daí eu perguntei para Deus, Deus, eu posso fazer esse curso o Senhor me autoriza a fazer? Realmente eu posso fazer? Daí Deus usou no curso que eu estava fazendo, subiu uma médica para dar sobre medicina quântica, ela falava sobre medicina quântica. E essa médica era crente, era evangélica, e ela falou, olha, todas as coisas foram feitas por Deus, tudo é de Deus, mas os filhos da luz não quiseram assumir, os filhos das trevas assumiram. Então, aquilo foi a resposta que eu precisava para dizer, estou no caminho certo. Então, tudo isso, o meu momento de superação é sair de uma estagnação, de ficar acomodada, limitada, não fazendo cursos, sabe, sendo apenas uma, digamos assim, mão de obra, porque acaba você sendo mão de obra apenas. Sim. Tá? E neste momento, assim, desses cursos, a senhora começou a atender mulheres com problemas, né, que Deus estava trazendo até a senhora. Qual desses, assim, um fato, assim, bem resumidamente, assim, de um fato que marcou a vida da senhora, um fato, assim, que falou, Deus verdadeiramente vai operar na vida dessa mulher?
Foram vários casos, né? Mulheres, principalmente nessa área de depressão e de pânico, né? Mulheres usando muitas medicações, né? Que nem levantavam da cama, de tantos remédios, que às vezes precisava de uma palavra apenas e uma orientação. E qual o recado, assim, que a senhora deixa para as mulheres que estão nos ouvindo agora no momento de superação? O meu recado é que elas não desistam dos sonhos delas, elas ouçam a voz de Deus no coração, para que elas possam cumprir o propósito que Deus tem na vida delas. Todas nós temos um propósito de vida, principalmente quando nós temos um encontro com Deus, Ele vai nos mostrar o nosso propósito. Então, busquem a Deus para que vocês possam ser orientadas naquilo que Ele tem de melhor para você e para a sua família, porque não é só para você. A partir do momento que você tem a luz, essa luz se espalha, essa luz se expande, e as trevas não têm poder sobre a luz. Então, seja a luz. Amém. Olha, o segredo é jamais desistir. O segredo é jamais parar, mas ouvir a voz do Espírito Santo. Deus quer usar você, não importa como seja a forma. Pode ser com mínimos detalhes. Deus usou a pastora Neuza aqui, né? Que ela é formada em medicina, cuida de mulheres, né? Tem uma formação tremenda. Claro que entre isso ela encontrou barreiras. O segredo é jamais desistir. Deus tem um sonho, uma nova história para você. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.